de 3 jogos sem vencer, hein, Vinícius? E agora faz o seu último jogo do ano em sua casa. Pelo terceiro jogo seguido, o Palmeiras decepcionou e só empatou com o Vitória no Allianz Parque. Era a chance perfeita de assumir a liderança, já que o Flamengo perdeu, mas o Verdão desperdiçou de novo. E o problema foi além do placar, a atuação irritou a comissão técnica. O alvo da vez, Facundo Torres. O uruguaio entrou no segundo tempo e novamente não entregou nada. A avaliação interna é dura. Facundo está muito abaixo, segundo a ESPN. Ele, que chegou como estrela e custou caro, virou reserva na fase decisiva. Boca e River já monitoram e uma negociação não está descartada. A paciência acabou justamente quando o título está em aberto. E no final do vídeo, eu trago uma informação quente sobre o futuro dele. Fica até o fim. Exatamente, Bruno. É a pior sequência do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 2 derrotas e um empate aqui contra o Vitória, que teve sabor de derrota. O Palmeiras, então, tentando se recuperar aqui no Allianz Parque nesse sábado contra o Fluminense. O time vai fazer o último treino exatamente no estádio. É comum do técnico Abel Ferreira. Vai fazer na parte da tarde, nessa sexta-feira, fechando a preparação para o jogo. E com novidades, a volta dos jogadores como titular. Jogadores que ficaram no banco de reservas, que disputaram a data FIFA, como o Piquerez, o Vitor Roque, ele entrou no segundo tempo contra o Vitória, e também o Gustavo Gomes, que entrou de centroavante para tentar o gol contra a equipe rubro-negra. Então, voltam todos esses jogadores, mas tem a baixa do Andréas Pereira, que tomou o segundo cartão amarelo por reclamação, cartão que o técnico Abel Ferreira reclamou demais aí do juiz, porque o primeiro amarelo foi uma simulação do jogador do Vitória. Então, muita reclamação do Palmeiras. O fato é que ele tomou o segundo amarelo e está suspenso para esse jogo contra o Fluminense. Palmeiras, então, fechando seu último jogo no Allianz Parque, onde tem 70% de aproveitamento nessa temporada. 31 jogos, são 19 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Essa é a campanha do Palmeiras no Allianz Parque nesse ano de 2025. E é a chance do torcedor se despedir do time antes da final da Libertadores, porque depois tem jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. O Palmeiras já parte para Lima, direto de Porto Alegre. Então é a chance da despedida. Não está uma relação assim muito boa depois do último resultado, mas o torcedor com certeza vai comparecer e tentar apoiar, vai apoiar o time para tentar essa vitória aqui no Allianz Parque. Do outro lado tem o Fluminense, 12 jogos com o Zé Beldia, 7 vitórias no Maracanã, mas como visitante, Fluminense ainda não venceu sob o comando do técnico argentino. São 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Bruno. Tem esse desequilíbrio. Como você responde essa brilhante enquete que está aí no ar? Primeiro, quem está em situação, quem cai mais rendimento? E faço uma segunda pergunta. O que acontece com o Palmeiras? Já respondeu, então. A sua enquete, assim, pra mim, eu tô ruim, pode falar. Não, tô com o Trajano em relação à parte do resultado, acho que o Juca também concordou, não tem comparação, é muito mais normal o Flamengo perder do Fluminense do que o Palmeiras ter perdido ponto contra o Vitória dentro de casa. Nesse ponto não há comparação. Fato é que no final da rodada o Palmeiras diminuiu 1 ponto pro Flamengo, mas ainda assim não dá pra gente tirar o peso do resultado ruim do Palmeiras no Allianz Parque. Quando a gente analisa a queda de desempenho das últimas partidas, eu acho que o Palmeiras ele tem só 1 ponto em 9, isso é algo que chama a atenção, mas uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha em relação ao Flamengo é a questão física. O Pedro já foi, né? Já muito difícil, né, que ele esteja em condições de jogo, o Felipe Luiz deu uma entrevista falando isso. O Jorginho está voltando agora depois de mais um período afastado. O Saúl vira e mexe, precisa ser poupado, está suspenso agora. O De La Cruz está com problema no joelho. A gente tem o Léo Ortiz que não sabe quando que vai voltar. Eu esperava que ele fosse voltar, talvez volte agora no final de semana. Aí tem lá o João Vitor, que sofreu um pouco, mas não na parte física. Enfim, o Flamengo me chama a atenção por esses pontos físicos que, por enquanto, o Palmeiras ainda não está sofrendo. Então, eu fico na dúvida de como vai ser essa reta final com o jogo sábado, terça, viagem e outra final no sábado. Então, o desempenho, se a gente olhar as últimas 3 partidas, o raio-x, o Palmeiras é pior do que o Flamengo. Mas projetando, a gente vai ter que ver qual vai ser a resposta do Flamengo dentro de campo nesse aspecto físico. O Palmeiras, eu tenho que ver uma resposta tática, técnica, porque o Palmeiras está muito abaixo. Muito abaixo. Contra o Vitória, jogou muito mal. Pode falar, Trajano. Não, eu acho que tem que analisar também o lado psicológico da porque uma derrota na decisão da Libertadores pode ser um abalo terrível para os jogos restantes do brasileiro.
Não, Aí é uma questão psicológica. Essa reta final tem uma questão muito... A gente não sabe. Como o Flamengo e como o Palmeiras vão escalar o jogo na terça-feira? Como eles vão pôr? Qual time eles vão colocar? Como os jogadores que entram em campo vão entrar para terça-feira para jogar o sábado a disputa? E como eles voltam? O time feliz O time vai estar na feliz, ressaca? outro infeliz, outro mordido, outro não mordido. O que resta pra gente? Ganhar o brasileiro? Ou, escuta, não, ganhamos a Libertadores, vamos ganhar também o brasileiro. Quer dizer, ter um jogo decisivo da Libertadores, meio pro fim, faltariam 2 rodadas, 3 rodadas, é a chave do mistério. É a chave do mistério. Terça-feira a gente estava aqui, o Rodrigo Matos deu a definição do campeonato de sobrevivência, né? Porque é um campeonato de sobrevivência para os dois. O Cruzeiro poderia tentar entrar nessa se tivesse vencido ontem. Porque o Cruzeiro vence ontem. O Palmeiras tropeçar contra o Fluminense não é nada anormal do que a gente está vendo. E o Bragantino subindo, se de repente o Bragantino arranja um empate com o Flamengo e o Cruzeiro vencesse as duas, estava totalmente na briga. Olha, o Cruzeiro não entra nem na enquete, viu? E aí acabou deixando de lado. Mas o Palmeiras, para responder um pouco da sua pergunta, o Palmeiras fez um primeiro tempo horrível, escalação com alguns pontos que não funcionaram. Eu entendi a tentativa do Abel de reproduzir mais ou menos o modelo do time que foi contra a LDU, mas o Bruno Fux de lateral direito não funcionou, o Bruno Rodrigues no ataque perdeu o gol que não poderia perder, o Veiga teve uma chance de fazer um gol de rebote e não fez. Praticamente nada funcionou no Palmeiras, tem uma exceção, que é o Alan. O Alan jogou bem, buscou jogo, criou, driblou, foi pra cima. É a única parte do Palmeiras que a gente pode elogiar nesse jogo contra o Vitória. Precisa melhorar muito para receber o Fluminense, que vem num momento muito melhor também em relação ao Palmeiras. A gente não sabe como que o Abel vai usar essa reta final. Sabe qual é a sensação que me dá? E eu acho que às vezes a gente esquece disso, tanto em relação ao Palmeiras como em relação ao Flamengo. Primeiro, o desentrosamento é óbvio. Mas o desentrosamento, você pode dizer, não, mas peraí, mas os dois formaram elenco sabendo que tinham tantos campeonatos, então os treinadores têm a obrigação de manter esses jogadores que são alternativos entrosados. Mas a minha sensação é que o esfacelamento dos times faz com que o time vire um time de zumbis. Mesmo depois, quando entram os titulares. É meio que desumano você exigir que Flamengo e Palmeiras, com toda a carga que tem em cima deles, de saberem que, embora eles possam chegar aos 2 campeonatos, na última rodada, em condição de ser campeões, se não forem, vai ser um fracasso, vai ser um fiasco, porque aqui no Brasil é assim, né? O segundo é o primeiro dos últimos. Contra times que passaram a semana inteira descansando, que aproveitam a data FIFA para entrosar mais seus times. Eu acho isso, que a gente acaba sendo super exigente em relação a atletas que não podem ser cobrados desse jeito. Você vai dizer, não, mas aquele time do Palmeiras que entrou estava descansado. Sim, estava descansado, mas o Fux olha e diz, puxa vida, anteontem eu estava jogando, eu olhava para frente, estava ali a dupla, Flaco Roque. Agora está só o Roque, só o Flaco. Não está o Roque. Eu acho que isso pesa. E fica... Eu vi uma pergunta feita ao Felipe Luiz, após a derrota para o Fluminense, sobre o comportamento dele comparado do Zubeldia. É verdade, ele ficou bravo. Não, mas ele tinha toda a razão. Ele dizia, eu não estou aqui para fazer micagem, cada um tem seu estilo. Verdade. Né? É um negócio de maluco, o nível de cobrança. Então, esse menino, João Vitor, está sendo linchado. Quando a culpa é muito maior do Rossi do que dele. Mas a mãe, o Rossi tinha só... O goleiro experiente como ele era só tirar o corpo, deixar a bola sair escanteio. Ou dar um bicão. Dar um bicão. Aí eu acho que a culpa tem o Rossi, mais o João Vitor, mas a culpa é do planejamento de elenco do Flamengo. Você entendeu? Mas, pois, Zé, Fabrício Bruno, deixaram o Fabrício Bruno embora. O Fabrício Bruno sabia que ia ser reserva pela dupla de Ilhéus, no que, aliás, o Felipe Luiz está certo. Ele falou, não, eu quero ir pro Cruzeiro, quero ir jogar, eu quero ir para a Copa do Mundo.
É natural. Não é que o Flamengo deixou, que o Felipe Luiz dispensou o Fabrício Bruno. Não, o João Vitor me basta. Não. Ele perdeu o Fabrício Bruno porque legitimamente o Fabrício Bruno quis ir embora. Não, a saída do Fabrício Bruno, ok, mas o Flamengo poderia trazer um outro Tá zagueiro. bom, sim. Ó, Podia. deixa eu colocar Podia, isso o podia. Mauro na conversa. A gente vai falar daqui a pouco mais profundamente também do Flamengo. Você desviou aí, não respondeu a enquete, quem sabe, e tal, mas tudo bem, eu deixei passar. Não, ele respondeu É o de meia Palmeiras. boca, assim, mas respondeu o Palmeiras. Agora, uma questão do Palmeiras, Mauro, entre outras, o Palmeiras está a nada menos do que 240 minutos sem fazer um gol. É uma questão, não? Isso é grave, evidentemente. Eu concordo muito com o que o Danilo falou sobre o Palmeiras, a questão mais tática do que outra coisa. O Palmeiras ele não está apresentando repertório, né? Mesmo quando jogou completo, para produzir mais como se esperava, até pelas contratações, pelo elenco mais farto que tem. E ainda fica muito numa dependência de um tipo de jogo que nem sempre funciona. Agora, sem dúvida alguma, independentemente do nível técnico do adversário, isso vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo, claro. Os adversários dos dois, eles descansaram o tempo todo, gente. Você tem um time todo esfacelado. Fazer qualquer análise sem considerar esses aspectos, eu acho que beira a desonestidade intelectual. Você sabe que um time está esfacelado, o outro está inteiro. Então se prepara, se mobiliza, monta uma estratégia, sabe que vai jogar desfalcado. Eu falei, inclusive, quando o presidente do Vitória reclamou da troca na tabela, eu cheguei a dizer, não sei se foi aqui no programa, se foi no Home News, cheguei a falar, olha, pro Vitória não foi ruim. Não foi ruim. Vai pegar o Palmeiras voltando da data FIFA, mais negócio. Não foi mais negócio, porque pegou o Palmeiras esfacelado. Porque não tem como comparar. O jogador que está voltando de viagem não está na condição adequada dele, não treinou durante a semana, não se preparou com os colegas, enquanto o adversário preparou-se para aquele jogo específico. Isso pesa uma barbaridade. Isso diminui o abismo técnico que existe entre as duas equipes. E aí o Palmeiras acaba não conseguindo vencer. É óbvio que... E eu já falei várias vezes, a mexida na tabela que estrangulou as rodadas do Brasileiro para colocar a Copa do Brasil depois, ela foi terrível, ela foi devastadora. Eu não consigo entender como o Palmeiras elogiou essa mexida. Por mais que não queira brigar com a CBF, sei lá, foi bizarro. Tem idiota que acha que é uma idiotice criticar isso, mas eu não tenho como discutir idiotice com idiotas, né? Quem entende de idiotice é o idiota. Então tem idiota que fala, é uma idiotice, criticar o Palmeiras por isso. Não, não é uma idiotice. Idiotice é não admitir que foi uma tolice o Palmeiras publicamente fazer um elogio a uma mudança que prejudicou terrivelmente o Palmeiras. Também é o Flamengo e também prejudicaria o São Paulo se ele permanecesse na Copa Libertadores. Isso para mim é muito claro. E essa semana isso ficou evidente. Então, tanto o Vitória quanto o Fluminense, sem esse problema, os dois se prepararam para a partida e o Fluminense foi muito melhor que o Flamengo e o Vitória foi eficiente contra o Palmeiras. Acho até que se o Renato Kaiser estivesse em campo naquele momento, segundo tempo, que o Palmeiras deu mais espaço, o Vitória conseguiu chegar 2, 3 vezes com algum período, eu acho que talvez até que poderia ser pior que o Palmeiras. Eu acho que é um finalizador melhor e estava no banco ontem. Enfim, ontem não, há 2 dias. Arnaldo, vamos lá. Fato é que os dois estão aí, podem estar esfacelados ou não, cansado psicologicamente e tal, mas o Palmeiras precisa melhorar para tentar passar alguma coisa e você tem sempre um exemplo de um time que conseguiu. Só um minutinho, nós temos na tela aí os adversários do Palmeiras e do Flamengo, para colocaremos já. Ajuda o Arnaldo a... Enquanto se tiver, pode pôr na tela enquanto o Arnaldo fala. Diga lá, Arnaldo. Bom, antes uma informação preocupante para mim. Saiu a escala agora da arbitragem para os jogos Flamengo e Bragantino. Vai. Diga. E Palmeiras e Fluminense. O senhor Rodrigo Sintra, ele conseguiu escalar 2 árbitros que não apitam na Série A, normalmente nesses 2 jogos. Árbitros completamente desconhecidos, né? O Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul, vai apitar Palmeiras e Fluminense no Allianz. E o Fernando Nascimento Filho, do Pará, vai apitar Flamengo e Bragantino no Maracanã. Olha, meu... Rapaz... Enfim, eu desisto de entender. Renovação, Arnaldo. Os dois vão jogar no mesmo dia, né? Agora no mesmo horário, né? Isso começa agora, no sábado, às 9h30 da noite. Vai entender, essa minha... Enfim, só estou dizendo que podemos ter fortes emoções, né? 2 árbitros em caldeirões completamente inexperientes nessa situação. Bom, eu acho que o Mauro e o Danilo foram muito bem quando explicaram ou tentaram diferenciar as oscilações de Flamengo e Palmeiras. São tabelas aí
semelhantes com esse fator que o Palmeiras joga a última partida como mandante contra o Fluminense no sábado, depois não joga mais na sua casa. Então é uma diferença na reta final. E nós temos Atlético e Ceará como fiéis da balança aí nessa brincadeira toda. O Cruzeiro, para mim, está fora, né? O último respiro foi essa partida contra o Juventude. Mas, assim, a oscilação do Palmeiras me parece mais, como disse o Mauro e o Danilo, de repertório de escolhas do Abel para inícios de partidas. O primeiro tempo do Palmeiras contra o Vitória, o primeiro tempo do Palmeiras contra o Mirassol, o primeiro tempo do Palmeiras contra a LDU em Quito, o primeiro tempo do Palmeiras contra o São Paulo, o primeiro tempo do Palmeiras... Cara, quantos primeiros tempos contra o Santos na Vila Belmiro? Então, eu fico até abismado como o Palmeiras normalmente começa mal os jogos. A exceção é a virada contra a LDU. Poucas vezes o Palmeiras começa bem os jogos. Isso, com um trabalho de 5 anos, me impressiona. E o Flamengo, eu acho que o Danilo tem razão, é a questão física mesmo. O time definha fisicamente e vai ter uma parada duríssima em termos físicos contra o Bragantino, que descansou a semana toda. O Juca já também citou esse fato. E é um time jovem, né? Um time com muita vitalidade. O Bragantino, que vem de vitórias sobre Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro. Tá com eu acho paradas semelhantes essa semana. O que eu gosto de comparar, Tironi, é que no ano passado a gente teve um exemplo de um time que conseguiu lidar bem com essa dificuldade nas últimas semanas da temporada. Nessa arrancada final, que Palmeiras e Flamengo estão tendo dificuldades. Foi o Botafogo. O Botafogo, ele ganhou as duas competições muito porque ele acertou e resistiu a tudo na parte final, conciliando as duas coisas, né? E ele tinha ainda no Brasileiro uma desvantagem, né? Então ele ganhou do Palmeiras na terça-feira da semana da decisão da Libertadores contra o Galo, ganhou do Galo aquele jogo que ele teve 1 a menos desde os 30 segundos, e ganhou do Internacional em Porto Alegre na sequência e ganhou do São Paulo na sequência. Então ele conseguiu vamos tentar juntar as duas coisas, né, que estão faltando para Palmeiras e Flamengo. Primeiro, com muita força física. O time do Botafogo era jovem, muito forte fisicamente. Perdeu um ou outro jogador nesse sprint final por lesão. Perdeu o Bastos, por exemplo, que era um dos melhores jogadores do campeonato, zagueiro, no jogo contra o Palmeiras, que ele nem jogou a final da Libertadores. Mas ele foi por tudo ou nada com a mesma formação. E, sobretudo, porque o Arthur Jorge foi muito bem. Muito bem, taticamente falando, nas estratégias em todos os jogos finais. Então, para o Felipe Luiz e para o Abel, tem o exemplo do Arthur Jorge do Botafogo do ano passado, que foi um time surpreendente, porque o outro time conseguiu esse feito, que é muito difícil pelo calendário brasileiro e sul-americano, ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano, foi o Flamengo do Jorge Jesus, que era espetacular e que tinha definido o Brasileiro com muitas rodadas de antecedência, né? Era uma situação diferente desta que estão vivendo Palmeiras e Flamengo agora, e bem diferente da que viveu o Botafogo na temporada passada. O Botafogo... Aí você pode mergulhar em várias coisas. Como é que foi a temporada inteira do Botafogo ano passado? Putz, o Botafogo largou o estadual, só começou para valer no Brasileiro, fez a janela de meio de ano, então ele tinha, de fato, gás. É uma coisa um pouco diferente do que acontece no futebol. E o ano passado deu muito certo. Nós podemos discutir o Textor, a SAF, a condução, mas esportivamente o Botafogo do ano passado foi um sucesso. Mesmo que ele tenha chegado no Mundial, lembra que ele viajou no avião errado lá do futebol americano? Que ele tenha chegado no Mundial, depois disso tudo morto, literalmente morto, e não conseguiu nem jogar a primeira partida do Mundial, foi eliminado sumariamente. Mas eu acho que a gente tem um exemplo ano passado, tanto tático quanto físico, que Palmeiras e Flamengo não estão conseguindo repetir, né? E aí o Danilo foi bem, na verdade, ao lembrar o Rodrigo Matos no meio da semana. É isso, é um campeonato, um final de temporada menos de excelência e mais de resistência, de pontos perdidos, não de pontos ganhos. A tabelinha que a gente mostrou aí, Trajano, dos jogos, quando a gente tinha a sequência lá atrás, quem vai perder menos pontos? Acho que o Flamengo vai fazer todos, o Palmeiras vai fazer quase todos. Você não tem garantia nenhuma que eles façam 3 pontos hoje em dia, contra qualquer adversário. Qualquer adversário.
Então, é uma questão curiosa que está acometendo os dois nesse momento final de temporada. Né? Os dois estão pressionados, curiosamente. Ontem Mas tem muita diferença, Arnaldo, do ano passado para esse ano. Essa comparação sua eu não concordo, não. Primeiro ponto, o Botafogo não teve esse problema da Copa do Brasil ser em dezembro. Então ele teve semanas livres para se preparar, se recondicionar quando teve o jogo da Copa do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a reação do Botafogo ela começa no que é equivalente aos jogos do Palmeiras e do Flamengo na terça-feira. Porque o Botafogo, nos 3 jogos anteriores ao jogo contra o Palmeiras, em que ele vence e aí ele arranca para o título, ele perde a liderança. Nesse momento do campeonato em que estamos, o Botafogo estava aparentemente definhando e o Palmeiras passando pelo Botafogo. Foi o que aconteceu. Vou lembrar os jogos. O Botafogo jogou contra o Cuiabá rebaixado e empatou, tá? Em casa. Em Minas, contra o Atlético, rival na final da Copa Libertadores, também finalista da Copa do Brasil, mas que brigou contra o rebaixamento até a última rodada, empatou em Minas e empatou com o Vitória, que brigava para não cair. Foram 3 empates seguidos do Botafogo, foi quando o Palmeiras passa à frente. E aí a reação vem depois, a partir da terça-feira, antes da viagem a Buenos Aires. E ele teve semanas livres, o Palmeiras não tem, o Flamengo não tem. Além da data FIFA, que desfalca tremendamente os dois, acho que mais até do que o Botafogo era desfalcado ano passado, em quantidade de jogadores, o Botafogo tinha as semanas de Copa do Brasil para ele treinar, se recondicionar, se preparar adequadamente para jogos que viriam. Hoje o Palmeiras e o Flamengo não tem, porque a CBF retirou esses jogos, essa folga do calendário. Isso pesa tremendamente, é o que está acontecendo agora. A pedra foi cantada lá atrás. Esse é o ponto. Então, existem diferenças fundamentais. Claro, questão de perfil de elenco, juventude, isso tudo eu concordo. Mas existe um contexto em que a CBF interveio de forma terrível para esses dois times no andamento da temporada. E o resultado está aí. Você tem data FIFA, não tem tempo para se recuperar, para treinar. O Abel quer treinar, não pode. O Felipe quer treinar, não pode. Não tem como. Porque os jogos foram todas rodadas estranguladas. Mas o Botafogo, no ano passado, nesse momento agora, que estamos, ele parecia que ia pipocar como pipocou no ano anterior. Foi justamente quando o Palmeiras passou à frente e foi depois derrotado em casa. E o Botafogo arrancou para o título. Aí tem a reação. Ganha com o homem a menos do Atlético, vence o Internacional em Porto Alegre, arranca para o título e o Palmeiras até perde para o Fluminense na última rodada. Fala, agora, lembrando, eu acho que o Danilo queria falar. Última ressalva. Vai lá, Última ressalva. O Botafogo, esse ano, apenas repete esse negócio dos jogos da terça, né? Pré-Libertadores, pré-final da Libertadores. Começou essa balela de ter que chegar na sede da final, não sei quantos dias antes, ano passado, e o Botafogo implorou para a CBF fazer uma mudança de tabela para não precisar jogar justamente com o Palmeiras na terça-feira. A CBF foi lá e marcou o Palmeiras e o Botafogo para terça-feira. Né? Então, hoje, é claro que talvez tenha excesso maior de partidas para o Flamengo e Palmeiras nesse período, mas também teve algumas mudanças de tabela, como, por exemplo, Palmeiras e Vitória em casa, que o Botafogo não pôde ter a seu favor. Né? Ele teve que jogar o confronto direto contra o principal adversário, na casa do adversário, a 4 dias da final da Libertadores e ganhou esse jogo. É isso mesmo. Você tem razão, Mauro. Agora, o que eu estou dizendo é assim, se Palmeiras e Flamengo, a partir da terça-feira, pré-Libertadores, emendarem uma sequência que o Botafogo conseguiu fazer com maestria ano passado, eles podem ganhar as duas coisas. Mas eles precisam dar algum sinal disso. Nesse momento, a gente não está vendo muito sinal que eles possam fazer isso a partir de terça-feira. Fala, Trajano. Não, o Danilo quis fazer uma observação. Eu ia fazer mais ou menos o que o Mauro falou sobre a trajetória do ano passado, porque ontem eu estava no de primeira com o PVC, e o PVC fez justamente esse contraponto em relação ao Botafogo ter quase deixado escapar o campeonato e conseguiu reagir na reta final. E eu acho que uma coisa que também diferencia um pouco, eu concordo que o feito do Botafogo é gigante e eu entendo quando o Arnaldo usa isso, porque realmente é difícil vencer na terça, depois voltar da Libertadores, vencer o Internacional. O que o Botafogo fez é realmente para a gente lembrar. Só que eu acho que tem esse ponto que estrangulou ainda mais a temporada, foi o Mundial de Clubes, né? Nesse ano, que no ano passado não teve essa pausa no meio do ano. Fala, Trajano. Não, que eu acho o seguinte, sem tempo para treinar, com toda essa coisa que está acontecendo, referência ao campeonato do Botafogo, no íntimo, a portas fechadas, Flamengo e Palmeiras cantarolam a música do Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Agora resta saber quem não vai morrer. É isso, esse é o negócio. Mauro, falando no Flamengo, a gente perguntou aqui o que acontece com o Palmeiras e tal. O que tem acontecido com o Flamengo, que a queda aparentemente não foi tão grande como a do Palmeiras, porque fez mais pontos, mas também está sofrendo.
Pelo terceiro jogo consecutivo, o Palmeiras apresentou um futebol bem distante do ideal e apenas empatou por 0-0 com o Vitória nesta quarta-feira, 20, no Allianz Parque, pelo Brasileirão Betano. O resultado, combinado com a derrota do Flamengo no Fla-Flu, fez o Verdão desperdiçar mais uma oportunidade de reassumir a liderança do Brasileirão Betano. Agora, a equipe de Abel Ferreira soma 69 pontos, 2 a menos que o rubro-negro carioca, restando 4 rodadas para o fim da competição. A atuação apática voltou a irritar a comissão técnica e desta vez teve um alvo claro, Facundo Torres. O atacante uruguaio entrou aos 16 minutos do segundo tempo, herdando a vaga do também apagado Maurício, mas novamente teve uma participação discreta. O lance mais perigoso que criou foi um cabeceio após cruzamento na área, defendido por Thiago Couto. Segundo o repórter André Hernan, da ESPN, a avaliação interna no Palmeiras é de que Facundo Torres está muito abaixo e que o desempenho contra o Vitória apenas reforçou a queda acentuada do jogador. A perda de espaço é notável. Depois de começar 2025 como titular absoluto, o uruguaio virou reserva e acumulou minutos reduzidos nas últimas rodadas. Em números, Facundo disputou 57 partidas na temporada, com 8 gols e 5 assistências. O investimento, porém, foi pesado. O clube desembolsou cerca de 12 milhões de dólares, 72 milhões, ao Orlando City para trazê-lo. Seu contrato vai até o fim de 2029, o que torna qualquer negociação relevante do ponto de vista financeiro. E negociação não está descartada. Ainda de acordo com Hernan, o Boca Juniors demonstrou interesse em contratar o atacante, enquanto o River Plate monitora a situação. A diretoria alviverde admite ouvir propostas na próxima janela, mas Abel Ferreira já deixou claro que exigirá uma reposição imediata caso a saída seja concretizada. Em meio à disputa apertada pelo título brasileiro, a paciência do Palmeiras vai se esgotando. As más atuações sequenciais colocam pressão sobre o elenco e sobre peças que não conseguem corresponder no momento decisivo da temporada.